e ele faz 158 anos. Ele foi publicado, então, em 1865, em agosto, no dia 1º de agosto de 1865. E essa obra, ela tem sido objeto de reflexão há muito tempo e fascina aqueles que a conhecem. E é uma obra muito importante para os simpatizantes da doutrina espírita, os estudiosos da doutrina espírita, porque nós sempre vamos ser questionados. Ah, vocês acreditam na vida após a morte? Mas ninguém voltou para contar? Lê do engano. Muitos voltaram para contar. E nesse livro nós temos o depoimento de 65 espíritos que retornaram para contar. E interessante que o primeiro espírito que conta a sua história é Sanson. E ele fazia parte da sociedade espírita que Allan Kardec participava. E ele deu comunicação ainda no seu funeral, 2 dias após o seu funeral. E aí muita gente que não estuda, que não conhece, às vezes duvida de comunicações tão rápidas. São pessoas ou que se esqueceram ou que nunca leram o Pentateuco. Então, o Céu e o Inferno, ele foi escrito por Allan Kardec, para aqueles que não conhecem, que estão chegando agora, que tinha o nome de, na verdade, né, Allan Kardec é um pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele foi um educador espírita e francês e é amplamente, né, reconhecido como fundador da doutrina espírita. E esse livro, então, elaborado, foi publicado em 1865 e ele faz parte da codificação espírita, que nós dizemos, né, o Pentateuco, 5 livros, que se iniciaram com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Eles completam, né, eles esmiuçam o Livro dos Espíritos, porque não dava para falar tudo, então cada um foi esmiuçando como é que se dava a mediunidade, como é que se deu o início do mundo, né? Como é que se dá o Evangelho, né? Segundo os Espíritos o entende, a Boa Nova. Bem, esse livro, Céu e Inferno, ele se inicia, e eu fiz questão de transcrever aqui para vocês o prefácio dele. E diz assim: nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos, e isso também não é menos certo. Deixamos a terra, para onde vamos? Em que nós nos tornamos? Seremos melhores ou seremos piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Eis a questão, como dizia Shakespeare, né? E é para sempre ou é para nunca? É para tudo ou é para o nada? Ou viveremos eternamente? Ou tudo se acabará sem retorno? Vale a pena a gente pensar nisso. Então, essa primeira premissa do livro Céu e Inferno é uma constatação que, a princípio, a gente pode entender a existência de 2 planos após a morte. Seria o céu ou seria o inferno? Assim como as teologias religiosas explicam, né? Olha, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for muito bom, você vai para o inferno. Como se, então, simplicitamente, né, existissem 2 locais. Mas nós sabemos que esses planos físicos não são tão simplistas assim. O céu, a que se refere aqui Allan Kardec, são os mundos ditosos. E não é um único lugar, mas sim lugares que nós vamos galgando a cada evolução do espírito. Nós vamos, então, podendo estar em planos felizes, em mundos cada vez mais perfeitos, até chegar ao mundo feliz, que seria, então, o céu, o paraíso.
E para aqueles que não viverem, então, de acordo com os princípios de amor, caridade e de evolução espiritual, nós teríamos, então, as zonas purgatoriais, infernais, tenebrosas, né? Como a gente já viu naquele filme do André Luiz, Nosso Lar, aquelas regiões inóspitas. E aí, quem quiser saber mais detalhes, se debruce sobre a obra de André Luiz, porque ela é fabulosa nos detalhes, ela nos traz todas questões que nós desconhecemos, se existe vida mesmo, como é que ela é, se a gente se alimenta, se a gente tem momentos de lazer, se a gente tem que trabalhar. André Luiz foi, então, o repórter do mundo espiritual e nos trouxe, então, mais detalhado esses mundos, esses condomínios para os quais nós vamos, após a estada aqui no planeta, numa encarnação física, esses mundos que nós vamos galgar, que poderão ser celestiais ou infernais, de acordo com o nosso merecimento. Bem, esse livro, ele promove, então, um exame comparado de como é a situação dos espíritos de acordo com a maneira com que eles viveram aqui na Terra. Como foi a sua passagem na vida corporal e como é a sua vida espiritual. As penas, as recompensas. Por isso também esse livro, ele é chamado de Código Penal da Vida Futura. Alguém já tinha ouvido falar que a gente tem um Código Penal? Então, eu sou advogada. Então, quando nós começamos a estudar, fazer a faculdade de Direito, nós nos deparamos com o Código Penal. Nosso Código Penal, quando eu estudava, nós tínhamos 368 artigos, né, penais. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fiquei encantada. Eu falei, o quê? Existe um Código Penal também? Mas por que Código Penal da Vida Futura? E pasmem vocês, dentro do livro Céu e Inferno, há 34 artigos, onde nós temos, então, diretrizes de como serão as nossas penas futuras, das nossas existências futuras. Por isso que ele chama Código das Penas da Vida Futura. Então, você quer saber como vai ser a sua vida no futuro? Não precisa consultar cigana nenhuma, né? É só você seguir lá os artigos, verificar como que é, você vai ter uma noção de como será a sua vida. E a questão de anjos, demônios, qual é a duração das penas, como são as penas? Então, esse livro, ele vai esmiuçando para que a gente tenha uma noção. E são ali inúmeros exemplos de situações reais de espíritos durante a sua estada aqui, reencarnado, e após a morte. Então, eu encorajo todos vocês a se manterem curiosos com relação a essa obra, a pegar o livro. Não é um livro muito denso, é um livro muito interessante. Quem gosta de saber da vida alheia, então, esses depoimentos, eles vão contando, olha, eu vivia da seguinte maneira, eu era assim, eu me relacionava de determinada forma com os meus conterrâneos, com os meus familiares, e aí, quando eu fiz a passagem, aconteceu. Então, é muito interessante, porque ele dá uma noção de como a pessoa era encarnada e o que aconteceu com a sua passagem para a vida espiritual. Então, independente das nossas crenças pessoais, Céu e Inferno, ele é uma obra que desafia a nossa compreensão sobre a vida, sobre a morte e sobre o significado da nossa existência. Então, é uma das obras mais importantes da nossa doutrina espírita. E Allan Kardec, então, fez com maestria, assim como fez todas as suas obras, e nos trouxe, então, com metodologia, uma maneira de compreender. E ele, então, complementa o Livro dos Espíritos, aborda essas questões importantes, explora também conceitos de reencarnação, os destinos das nossas almas e a existência, então, de diferentes planos espirituais. É lógico que ele usou
o céu e o inferno de uma maneira bem simplista, até porque para a época não poderia colocar, né? Os diversos mundos celestes e os diversos mundos infernais, né? Purgatoriais, trevosos. Então, de uma maneira até chamar a atenção, o céu e o inferno. E esse livro ele é dividido também em duas partes. A primeira vai tratar, então, da justiça divina segundo o Espiritismo. E aí, nessa parte, Kardec vai abordar sob a ótica do Espiritismo. Então, ele explora como é a vida após a morte, e ela, na verdade, em resumo, é um reflexo das nossas ações e das escolhas que nós fazemos em vida, destacando a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, ou lei do karma, como alguns preferem, mais simplista ainda e fácil de entender. Então, segundo essa lei, a gente vai colher o que a gente semeou. As nossas ações sempre terão consequências na nossa vida, mesmo depois da morte. E a segunda parte, ela vai falar sobre as penas e os gozos terrestres. E aí aqui Kardec diz das diferentes concepções que cada religião tem acerca do céu e do inferno. Questiona a visão das punições eternas, argumenta que as penas e os prazeres, os gozos, são consequências naturais das nossas ações e elas também não são eternas. Tudo passa, passa o bom, passa o ruim, né? Como diz o provérbio. E defende também que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades da vida, elas são sempre oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Então, nesses 34 artigos do Código Penal da Vida Futura, a gente pode concluir que todo sofrimento que a gente experimenta está ligado a uma imperfeição que nós ainda temos. E que toda falta, então, ela é consequência dessas nossas imperfeições. O criminoso sempre carrega o castigo junto com ele. É uma frase muito inteligente para definir. Então, nós sempre vamos sofrer aquilo que nós semeamos. As consequências serão naturais e inevitáveis. Como a doença, ela é consequência dos excessos. O tédio é consequência da ociosidade, sem que haja, então, uma condenação especial para a falta e para cada indivíduo. Só para aguçar a curiosidade de vocês, eu não tenho como esmiuçar os 34 artigos, nem teria essa pretensão. Mas olha que interessante, eu vou ler só 2 artigos e vocês procurem, então, se inteirar. O artigo 1º diz que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz, então, é inerente ao seu grau de depuração ou de suas imperfeições. Então, por exemplo, nós chegamos aqui, quando a gente nasce na Terra, nós temos determinadas imperfeições que nós viemos aqui para depurar. E aí, cada um vai fazer a sua lição de casa, vai se melhorar ou não. E se não se melhorar, retorna para lá com essas consequências ainda a serem depuradas. A gente vai para lá, vai para o condomínio de acordo com as nossas afinidades. André Luiz, quando André Luiz chegou lá no nosso lar, depois de ter passado pelas zonas inferiores, pela aquela situação difícil, foi para um hospital e quando estava bem, ele perguntou: onde está a minha mãe? Onde está meu pai? Porque eles tinham antecedido, né, na vida, já tinham ido antes dele. E onde eles estão? E aí foi explicado, aí ele entendeu que cada um vai de acordo com as suas obras, com as suas afinidades. Cada um estava num condomínio. A mãe dele já estava num condomínio de luxo total. Ele ainda tinha que aprender, fazer por merecer
para poder, então, galgar esses mundos celestiais, ditosos, felizes. Então, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E o artigo 2º fala que a felicidade perfeita está ligada à perfeição. É por isso que a gente não encontra felicidade total nesse mundo, porque a gente não encontra ninguém perfeito. Ou vocês conhecem alguém perfeito? Se conhece, foge dessa pessoa, para ela não observar as suas imperfeições. Então, a perfeição, a felicidade, ela está ligada à perfeição. A depuração completa do espírito de toda a sua imperfeição. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, diz o artigo 2º, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação de sofrimentos. Então, com base nesse artigo aqui, vocês fiquem mais com o coração mais acalentado quando vê que há pessoas que não sofrem tanto quanto vocês. Podem ser espíritos que já depuraram muito mais, ainda há o que depurar, mas também não tem que sofrer tanto, né? Porque parece que para a gente o mundo está todo consertado, e para os outros, né? Tem hora que é aquele poema de Camões, né? Que a gente vê as pessoas fazendo, só se divertindo, e aí só eu que tenho que trabalhar, só eu que tenho que assistir palestra, só eu que tenho que me modificar, né? Vai saber o que nós fizemos. Outro dia eu ouvi um palestrante dizendo que quando alguém perguntar quem é você, você não deve responder, eu sou a Renata. Eu tenho que responder, eu sou uma legião. Estranho? Mas somos todos uma legião de várias reencarnações, de várias existências, e trazemos de cada uma delas perfeições e imperfeições. E há pessoas que conseguem tirar de dentro de nós ainda criaturas que nós estamos tentando conter ali, né? De reencarnações onde nós ainda tínhamos muitas imperfeições. Eu soube, né, a gente estudando muito, que em uma das minhas reencarnações, eu gostava de enfiar a espada nos outros. Então, eu tenho que sempre lembrar daquela lição lá de Pedro, né, quando Jesus diz para ele, embainha tua espada. Porque quando alguém vem me cutucar, sai de lá aquela combatente, que eu preciso aprender, deixar, fazer ela se tornar uma pessoa mais calminha. Deixa, perdoa, esquece, tenha paciência. Então, nós trazemos ainda uma legião de criaturas, lógico, com muitas coisas boas, mas com coisas que a gente precisa depurar. São imperfeições. E é assim, então, que nós caminhamos. Assim sendo, né, todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, porque tem gente que não tem vontade, ele gosta de quem ele é. E as pessoas falam, olha, mas você precisa mudar, você é difícil, você é uma pessoa inconveniente. Outro dia, viajando, nós fizemos um trajeto de 11 horas de voo, e tinha uma passageira conversando com um amigo nosso. E ela perguntava cada coisa, e teve um momento que ele falou assim, olha, eu nunca encontrei alguém tão inconveniente quanto a senhora. Eu tomei cuidado para não rir alto, né? Mas acontece isso, da gente encontrar pessoas muito inconvenientes. Para esse rapaz chegar ao ponto de falar isso, vocês nem imaginem quanto essa mulher tinha perturbado. Já fazia 5 horas de voo, a gente querendo dormir, ela não deixava o rapaz dormir. E com perguntas pessoais. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque é fácil soltar as feras que tem dentro de nós. E se a gente solta, a gente entra naqueles momentos de derrocada, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar essas imperfeições, a conter essa legião que ainda tem dentro de nós, só trazer à tona o que há de bom, e tentar depurar, então, o que há de ruim, para que quando a gente faça a passagem, a gente consiga estar em locais
melhores, né? E quando a gente tenha que retornar também, com base nos artigos do Código Penal da Vida Futura, nós tenhamos uma vida melhor, menos atribulada, com mais aprendizado e menos sofrimento. Então, essa é a lei de justiça divina. A cada um vai ser segundo as nossas obras. E nesse livro, então, Allan Kardec ele vai apresentar uma série de comunicações mediúnicas, espíritos que descrevem as suas experiências, as suas percepções de vida após a morte. E esses depoimentos são apresentados no intuito de fornecer para todos nós insights sobre os planos espirituais, seus desdobramentos, as suas ações, após, então, o nosso desencarne. Interessante que a gente vai encontrar no livro experiências no plano espiritual. Eles vão contar como foi, então, essa experiência da passagem, quanto tempo demorou para que eles entendessem a sua nova condição espiritual, descrevendo as sensações, as percepções, as vivências. Como foi? Será que eles estavam presentes, né, no velório? Alguns sim, outros não. Estavam conscientes da situação logo que chegou? E a lei de causa e efeito? Eles vão relatar, esses 65 depoimentos, que todos foram afetados pelas consequências de suas ações na Terra. E destacam, então, a importância da observância dessa lei, que regula as nossas ações. Vai também nos dar, então, essa visão do que é esse céu, do que é esse inferno, como essa concepção, como é que foi fundamentado por outras religiões essa questão de céu e de inferno, essa ideia de tormentos eternos, esclarecendo que, para nós todos, serão estados de consciência de acordo com as nossas afinidades. E lá a gente, então, vai ter a comunicabilidade dos espíritos, como nós temos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos verificar, porque os espíritos são todos enfáticos na necessidade da reencarnação. Porque, embora estejam em estados felizes, alguns, eles entendem que ainda há o que se depurar, o que se melhorar. Então, a necessidade da reencarnação, todos quase em unanimidade dizem que é necessário para aprendizado de evolução e de novas experiências e lições. Lá nós vamos saber sobre as consequências do suicídio, porque há depoimentos de 9 suicidas lá, dizendo como foi a situação deles. E vocês analisando vão verificar que não é tudo igual. Suicida vai sofrer, vai voltar com defeitos físicos. Não, cada caso é uma análise, há atenuantes e agravantes. Então, a necessidade nossa de estudar é para que a gente não tenha respostas tão simplistas, né? Que a gente não julgue as pessoas com um peso e uma medida só. Há vários pesos e várias medidas. Então, enfatiza também nesse livro, no depoimento desses 65 espíritos que voltaram para dizer, enfatizam a importância do perdão e da caridade como caminhos para a evolução, tanto para aqueles que estão encarnados ainda, e quanto para eles que estão desencarnados, porque muitos voltam para lá e não conseguem perdoar, ainda estão com essas condições. Então, o que a gente vai encontrar lá? Uma divisão de depoimentos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, não são felizes nem infelizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos arrependidos, mas também há espíritos endurecidos, que fizeram o mal, se comprazem deles e querem continuar praticando o mal, lá e ainda tentando nos influenciar. Bom, um exemplo de espíritos felizes. A maioria são unânimes em dizer que não há um comparativo de felicidade que a gente experimenta na Terra.
Por mais que a gente diga assim, não, olha, fulano é feliz, ele é belo, ele tem dinheiro, ele tem muitos amigos, ele faz tudo o que ele quer, não existe. Por mais que vocês forem enumerando, não há felicidade aqui na Terra capaz de se comparar à experimentada por esses espíritos. Olha o que disse o primeiro em seu depoimento, que esse Samson, que se comunicou ainda durante o seu velório, e ele fez esse pedido na sociedade espírita lá, para que assim que ele sofreu por mais de um ano de uma doença grave que o levou à morte. E ele combinou, então, lá na sociedade espírita, que assim que ele fizesse o passamento, que eles o evocassem. Então, essa evocação, ela aconteceu muito rápida. Se deu ainda no seu velório, e depois, 2 dias após, eles ainda o evocaram e ele se comunicou. E ele diz assim, que durante a cerimônia do seu corpo, né, do seu velório, que a morte, ele disse para os que estavam lá, ditou isso a ele, que a morte não vos apavore, meus amigos, ela é apenas uma etapa, se souberes viver bem. É uma felicidade se mereceres dignamente e bem cumprires as vossas provas. E eu repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis, senão, um preço medíocre aos bens da terra, e sereis compensados. Pode-se gozar muito, sem retirar o bem-estar dos outros, e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra seja leve. Olha que conselho lindo, né? Para que a gente siga e possa, então, estar numa condição menos ruim. Os espíritos de condição mediana, que seria, né? Nem são felizes, nem infelizes, são aqueles que se deparam com uma realidade de que não aproveitaram bem a oportunidade reencarnatória. Então, eles são felizes porque eles não fizeram mal, eles não se prejudicaram, mas eles têm um senão. Não aproveitei tão bem o meu tempo assim. Eu poderia ter dado, né, um plus na minha evolução espiritual e intelectual. Então, eu fiquei lá na Terra e não sinto que aproveitei bem essa experiência. Então, é esse pesar que não os deixa ser felizes. Então, eles dizem que, sob o ponto de vista humano, eles eram homens de bem, mas perante a lei de Deus, eles não se sentem assim. Ou seja, perante a lei dos homens, a gente pensa assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom cidadão, e está tudo certo, eu sou um homem de bem. As pessoas pensam assim, eu faço, mas na verdade você só está fazendo a sua obrigação, você não faz nada além. Então, homem de bem sob a visão divina, sob a visão de Deus, é aquele que respeita todas as normativas, né, as leis dos homens aqui na Terra, as leis civis, penais, tributárias, etc., mas também faz todo o bem que lhe é possível. E perguntado qual o limite do bem, os espíritos responderam, o limite de suas forças. Então, enquanto a gente tiver força, a gente tem que fazer o bem. Então, não basta só não fazer o mal. Tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz bem nenhum. Você só faz bem para aqueles que você tem uma obrigação de fazer. Porque cuidar do seu filho é obrigação. Porque cuidar da sua casa, porque trabalhar, são obrigações. O que você faz além das suas obrigações? Então, esses espíritos em condição mediana, eles lamentam essa visão que eles tinham enquanto encarnados, de que não fazer o mal e seguir as leis dos homens era ser um homem de bem. E quantos homens de bem a gente pode citar que foram além das suas obrigações, né? E não precisa ser homens famosos, pessoas famosas, mas pessoas que um dia acordaram, que
que verificaram uma nova realidade e fazem o bem pela felicidade, pelo sentimento que isso lhes proporciona, e não porque é uma obrigação. Então, os espíritos em condição mediana, eles dizem que isso está ao alcance de todos. Não há ninguém que possa dizer que não pode fazer nada. Ah, mas eu sou tão pobre, eu não posso dar nada. Pode dar o seu ouvido, o seu ombro, pode dar um conselho, pode ouvir só, né, alguém. Há também os espíritos sofredores. Por que eles são sofredores? Porque eles se sentem culpados. Eles caem, então, naquelas regiões inferiores, umbralinas, né, que a gente diz, e aí eles sentem muito mal e sofrem medo, porque não reconhecem, às vezes, até o seu estado de desencarnado. Eles nem sabem o que está acontecendo com eles. E aí eles sentem também dor, medo, todo tipo de situação de insegurança, porque desconhecem tudo o que está acontecendo. Os espíritos suicidas também, diz aqui, né? Então eu peguei de modo geral o que eles falam, que eles passam a experimentar um verdadeiro suplício, ao passo que ficam reviver, na maioria das vezes, a situação que causou o seu desenlace. As dores passam a acompanhar, às vezes, até a decomposição do seu próprio corpo. E quanto tempo dura isso, né? Lógico que não é uma regra, né? Mas geralmente a duração pode ser da vida que ele teria aqui e que ele abreviou. Então, é um estado frequente entre eles, mas como eu disse lá no início, não há regra, porque há atenuantes e há agravantes. Nós estamos, 2 semanas atrás, nós tivemos notícia de uma criança de 11 anos que, infelizmente, se suicidou aqui na nossa cidade. E foi em decorrência de jogos pela internet, de desafios. É lógico que essa criança, esse espírito, não vai sofrer, ele nem sabe o que ele fez. Ele é uma criança, ele foi induzido, então os atenuantes, né? Ele estava num acidente da razão, ele não tinha nem condições de pensar. Então nós não podemos achar que tudo é da mesma maneira. Há casos e casos. E os espíritos criminosos, então, também nós nos deparamos com os depoimentos deles, que entendem ali, eles sofrem muito porque lá eles têm noção do que eles fizeram, da punição que eles merecem, da necessidade do perdão de Deus e da necessidade do reencarne. E aí, depois, finalizando, os últimos depoimentos lá, dentre os 65, são dos espíritos endurecidos. E eles são castigados até por ver a luz que há lá. Eles não suportam a luz. E eles acham ainda que eles têm direito de se vingar dos homens pelo sofrimento que eles suportaram. Eles não conseguem entender que eles são vítimas das suas próprias, dos seus próprios atos, né? Que são consequências dos seus atos. Mas eles, lógico, que querem imputar a culpa ao outro, e querem perseguir o outro, todos aqueles que detestaram durante a vida, querem serem, né, obsessores, se tiver oportunidade, se o outro aqui que estiver sintonizar. Então, são espíritos ainda que ficarão um grande tempo em sofrimento. Então, são apenas uns exemplos para vocês. É lógico, bem en passant, bem rapidinho, mas é interessante se debruçar, estudar, analisar, porque é uma fonte de reflexão para a vida, para a nossa morte, para a nossa espiritualidade, e nos traz, então, subsídios para que a gente tenha uma vida melhor. Então, o céu e o inferno, novamente, são condomínios onde se reúnem pessoas que gostam da mesma coisa. Ah, para onde eu vou? Do que você gosta? O que você gosta de fazer? Como é você? Ah, mas igual você me disse, eu tenho uma legião dentro aqui, ó. E vira e mexe, pisou no meu pé, eu solto a fera. Então está na hora de começar a prender a fera, né?
A gente precisa tomar cuidado, porque fazer mal não é fácil. Fazer o bem é fácil. O que vocês acham? Fazer o bem é fácil ou fazer o mal é fácil? O que vocês acham que é melhor? Que vocês encontram melhor possibilidade? Eu acho que fazer o bem é mais fácil. Porque fazer o mal, gente, demanda uma certa estratégia. Você tem que fazer fofoca, você tem que fazer planinhos ardilosos, colocar as pessoas em situação, envenenar, né? Levar intriga, passar o rodo no serviço, né? Tentar ludibriar a pessoa, se mostrar melhor. Então, é mais difícil ser mal. Ser bom, às vezes, é muito mais fácil. Não precisa ficar articulando. Ser bom não precisa de mentira, não precisa de versão, não precisa de intriga. Então, a gente, para fazer o mal, leva demanda muita artimanha e até um pouco de inteligência. Porque você tem que influenciar as outras pessoas. Você tem que criar, então, essas estratégias. E tudo que a gente fizer vai correr por nossa conta. Por nossa conta. Quando Jesus disse, pelas suas obras, né? Eu vos conhecerei, pelas suas obras você terá méritos ou não, é por nossa conta mesmo. Nós é que fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. E aí a fatura de cartão chega. E chega a hora que a gente chega lá. Aí não adianta você falar assim, não, mas isso aqui eu não fiz, né? Porque quando chega a fatura, a gente fica horrorizado. Fala, meu Deus, como que foi que de 100 em 100 virou 3.000? E isso vai acontecer lá. Nossa, mas como foi que de maledicência em maledicência eu estou com essa ficha horrorosa? Como foi que de briguinha tão boba, tola, eu estou nessa situação? Nossa, mas eu só puxei o tapete lá, eu só queria aquela promoçãozinha lá. Aí eu falei, fiz a caveira do meu amigo, como pode uma coisinha tão tola? Está lá na fatura. Nossa, mas eu só dei uma escapadinha no meu casamento, está aqui escrito, está escrito, né? Mas e aquele tapinha lá que eu dei? Nem doeu, tá também. Imagine, se as pequenas estão escritas, imagine as graves. Imagine aquelas coisas que você não conta para ninguém, mas você faz. E não adianta ninguém falar que não faz coisa feia, porque faz sim, eu faço. Sabe quando você, como você está bonita, você está achando a pessoa horrível de feia. E aí a pessoa sai da sua frente e você fala assim, nossa, você viu que coisa? Então, né? Nós fazemos isso. A gente faz um monte de coisa socialmente agradável e isso vai estar lá escrito, porque quando Jesus disse que Deus nos sonda, ele nos conhece por nome. Jesus nos conhecia por nome. Ele estava no meio de uma multidão enorme. E quando ele passou, Zaqueu estava em cima da árvore para ver Jesus, e ele disse, desce daí, Zaqueu, que ainda hoje eu vou almoçar na sua casa. Todos que Jesus encontrava, ele tratava por nome. Então, ele sabe tudo que nós fazemos, na frente das pessoas e por trás das pessoas. Então, nós não somos santos. Ninguém, não há santos. Aliás, se a Casa Espírita, se o Osmar quiser chamar palestrante perfeito aqui, não vai ter palestrante. Você deveria chamar Espírito Perfeito para dar palestra. Vai ter palestra? Não tem, gente. Nós temos muitas imperfeições. Nós brigamos, né? Não brigamos? Não. A gente briga, mas a doutrina espírita é tão maravilhosa que você tropeça aqui, no próximo piso você já sabe o que você fez. Né? Nos traz uma responsabilidade muito grande. Então, a gente percebe que nós precisamos modificar os nossos sentimentos, porque o que rege todo o nosso planeta, o cosmo, é a lei de afinidade. Nós vamos ser atraídos para mundos felizes ou infelizes
de acordo com aquilo que nós nos afinizamos. Então, o que acontece, né? A gente vai formando comunidades de revoltados, comunidades de criminosos, comunidades de maledicentes, e é aí para esses lugares que nós vamos, os condomínios dos quais nós nos afinizamos. E aí a gente precisa, então, modificar, porque o nosso pensamento que vai atrair os nossos sentimentos, as nossas ideias, que vai nos levar a esse céu ou esse inferno, conforme Allan Kardec descreveu. Se a gente estiver fazendo aqui, por exemplo, se eu estiver vindo aqui para falar sobre a doutrina, sobre o evangelho, porque eu me sinto devedora de todos vocês, porque a partir do momento que a gente adquire um certo conhecimento, nós estamos com um crédito que não é nosso, que nós somos devedores de todos aqueles que querem saber. Então, se eu estou aqui para devolver aquilo que não é meu, que é o Evangelho de Jesus, o conhecimento que a gente angaria, se eu não fizer isso por amor à causa, por amor, por conhecimento da minha dívida para com todos vocês, se eu estiver aqui para a autopromoção, isso vai ser levado em conta. Tudo que é levado em conta é o sentimento que anima o ser. Eu posso falar e não estar cheio o meu coração daquilo que eu estou falando. Então, a gente vai atrair sempre os iguais a nós. E a intenção sempre vai ser tudo. E quando o propósito da nossa ação realmente nos define, é para esse lugar que nós vamos estar. Emmanuel diz, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que todos nós somos instrumentos das forças com as quais nós estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio. Associamo-nos a energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou a forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, a vibração que a gente tem que ter para a gente poder galgar mundos felizes, o céu ou o inferno, é a vibração na faixa do Evangelho do Cristo. Porque se a gente estiver vibrando de outra maneira, é para onde a gente vai. São as nossas sintonias. Então, nós precisamos sempre pensar se o que nós estamos fazendo, o que nos move, é na faixa do Evangelho do Cristo. E a gente vai aprendendo tanto, porque às vezes você pensa que você estudou, que você sabe. Outro dia, eu encontrei alguém aqui da casa, eu tinha acabado de sair de uma palestra aqui, semana passada, encontrei alguém e ele veio conversar comigo e disse que não estava muito bem, que estava um pouco deprimido. E aí eu falei, não fica assim não, faz parte da situação do planeta, a gente está, né, passando por uma transição. E ele falou assim, para você é fácil, você sabe tudo. Saber e colocar em prática demanda uma diferença bem grande. Né? Nós somos os primeiros a estudar, mas não significa que ainda introjetamos esse conhecimento dentro de nós. E aí, o que acontece? É bom a gente ter esses retornos, né? Porque as pessoas pensam que nós somos espíritos já evoluídos, quando não. Quando ainda temos muitas questões para nos melhorar, muitos pontos a evoluir. E eu também enfrento, às vezes, situações assim. E outro dia eu levei um puxão da espiritualidade que disse assim, nada disso vai te atingir se você não vibrar nessa zona baixa. Mas eu estou sofrendo muitos ataques e tudo mais. Mas e aí, você baixou sua vibração? Se você não baixar, ela não te alcança. E aí eu fiquei com a orelha murcha, envergonhada. Porque é verdade. Nós precisamos pensar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós que abaixamos para alcançar essas vibrações deletérias. Cada um fica na faixa que quiser. E se você quiser, você sintoniza, igual rádio, igual TV.
tem aquele que só assiste programas educativos, programas que trazem ensinamentos morais, culturais, e aquele que gosta de ver crime. Cada um sintoniza o canal que quer, e depois não sabe por que sente o que sente. Então, a dor, ela pode nos regenerar. Por quê? A gente experimentando algumas situações, a gente percebe que a gente precisa melhorar. Se ficar tudo bem, a gente continua na nossa zona de conforto. E como disse, né, tem um poeminha de Casimiro Cunha, que fala que o homem ele está caminhando para a era do espírito. E nós temos certeza disso. O mundo de transição é para caminhar para a era do espírito mesmo, para a religião cósmica do amor e da verdade. E lá no livro Ação e Reação, eles dizem também, não percam tempo, não percam a esperança de dias melhores, porque eles virão. Não fiquem assistindo programas ruins, não fiquem assistindo mensagens que são direcionadas à formação, não de opinião, à castração de pensamento, de livre pensamento. Se você não consegue ainda saber se é fake news, se realmente aquilo não tem nenhuma conotação, uma diretriz tentando te direcionar, então fuja desses noticiários. Procure ouvir boa música, assistir palestra, livros edificantes, porque nós precisamos melhorar a nossa vibração. Não percamos tempo, nem esperança, porque dias melhores virão. Esse meu amigo daqui da casa, que estava falando, eu estou com depressão, olha, estou tomando um remédio aqui de tarja preta. E eu falei para ele, como é seu dia? E aí ele me contou. Lógico que tinha manchetes sensacionalistas, notícias ruins, e a filha dele do lado só ria, porque eu falava, mas o senhor assiste isso, mas o senhor ouve isso. Vamos fazer assim? Vamos trocar por uns momentos de palestras, de músicas. Sabe pôr no YouTube, né? E aí ele foi se animando, ela falou, não, pai, pode deixar comigo, amanhã só palestra, só coisas edificantes. Eu tenho certeza que ele vai estar melhor. Não que ele não tenha que tomar o remédio, nós precisamos de ajuda médica, sim, mas nós precisamos abastecer o espírito e não perder a esperança. Seja encarnado, seja desencarnado, nas paragens espirituais, onde nós vamos ser conduzidos, entender que nós faremos jus às nossas obras. Somos construtores da nossa felicidade ou das nossas penas futuras. Não esqueçam que há um código penal da vida futura, o livro Céu e Inferno. Então, a escolha vai estar sempre na nossa mão. Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? E nós somos privilegiados, porque faz 158 anos que esse livro foi publicado. Imagina como era em 1600, em 1500, em 1400, quando não se tinha. Sempre houve manifestações espirituais, mas nunca se teve, né, a codificação espírita com metodologia, com comprovação, com confrontação das mensagens, das respostas que foram trazidas para Kardec. Kardec não aceitou uma verdade, ele fez um compilado de inúmeros médiuns, de inúmeras nações. Ele passou pelo crivo do Espírito de verdade. Então, nós somos privilegiados de ter todas essas informações. A partir de hoje, quem não conhecia o livro O Céu e o Inferno, e alguém chegar e dizer, você acredita em espíritos? Ninguém voltou a falar, voltou e taca o livro O Céu e o Inferno em cima da pessoa. Vai ler, depois você volta aqui, a gente conversa. Então, falta, às vezes, de conhecimento, e nós também não temos, às vezes, argumentos para poder, né, rechaçar essas questões, essas zombarias que nos são colocadas. Mas
que de tudo que eu falei aqui, eu volto lá para aquela frase inicial. Se a gente quer ir para um lugar bom, se a gente quer ir para um condomínio de último luxo, né? Os condomínios são atrações das nossas vibrações. Nós vamos atrair para onde nós vamos estar. Céu e inferno, então, ele é adquirido de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, e está nas nossas mãos. Galgar mundos ditosos, felizes, ou estar, então, em zonas de inferioridade, de sofrimento, mais do que ainda temos aqui na Terra. Que vocês tenham... Alguém aqui já conhecia o livro do O Céu e o Inferno? Alguém já tinha lido? Olha, só uma pessoa. O Osmar leu, né? A Maria também leu O Céu e o Inferno. Então, não percam tempo, gente. Vai ler, é muito interessante, traz muitos ensinamentos. Tem os artigos lá para que a gente possa observar, verificar, e para que a gente, então, possa, quando fizer a passagem, estar numa situação como de Sansão, quem sabe, que imediatamente recobrou o seu entendimento, sabia onde estava e tinha a certeza que fez todo o bem que pôde enquanto esteve aqui. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha forças para lutar com todas aquelas imperfeições que ainda trazemos dentro de nós. E ninguém é melhor que ninguém, porque Chico Xavier, quando foi questionado se ele tinha algum medo, ele disse assim: medo não, eu tenho horror. E aí ele puxou o R, né? Horror. E falava: do que, Chico? Imagina, Chico, aquela... E ele disse: eu tenho horror da fera que habita o meu ser. Se o Chico tinha uma fera, imagine quantas nós temos enjauladas, né? Então, que a gente lute com todas essas nossas feras, nossas imperfeições, que a gente tem hoje o conhecimento, nós temos a codificação, todos os livros, todas as obras, para que a gente se melhore, que a gente possa sair um pouco melhor do que aqui chegamos. Que esse é o objetivo. Deus não espera que a gente escale o Himalaia, mas Ele espera que a gente transponha as montanhas das imperfeições que todos nós carregamos. Muito obrigada.